Atos capítulo 10 nos apresenta um indivíduo chamado Cornélio. Cornélio é um centurião romano da corte chamada italiana, que vivia aqui em Cesareia, que era a capital administrativa romana aqui em Israel, na Judéia. O que chama a nossa atenção é ver como Cornélio vai aparecer de maneira destacada e proeminente em Atos capítulo 10. A Bíblia vai nos falar que ele era, juntamente com sua família, um homem temente a Deus. À primeira vista, parece que temente a Deus é alguém que é um pouco religioso e que teme a Deus, mas a ideia não é bem essa. Havia no mundo antigo uma espécie de sede espiritual profunda, uma necessidade de Deus, e os pagãos romanos todos estavam à procura de alguma resposta para os problemas mais profundos do coração humano. Assim, procuravam nas religiões de mistério da Ásia Menor, procuravam nos diversos cultos disponíveis e, nesse contexto, muitos desses romanos e gentios procuravam alguma coisa no próprio judaísmo, pois ouviam falar de um Deus único, do Deus que criou os céus e a terra, Deus verdadeiro. E Cornélio, portanto, era uma dessas pessoas interessadas no Deus de Israel, mas que não queria se tornar propriamente um convertido. Assim, um temente a Deus era uma pessoa nessa situação. E é interessante observar que ele busca Deus com sinceridade e é uma pessoa que dá esmolas, que faz bem aos necessitados, e ele estava no momento de oração, seguindo os horários de oração que os judeus faziam, e de repente uma visão do céu, um anjo de Deus aparece a Cornélio. Nós vamos começar a ver aqui que este evangelho que começou em Jerusalém, Judéia, Samaria, vai pela primeira vez abrir espaço para atingir o primeiro gentio, um romano que vai começar a abrir o coração para a palavra de salvação de Cristo Jesus. E assim é muito destacado no texto o fato de Atos nos dizer que as esmolas de Cornélio subiram diante de Deus. É interessante, muitas pessoas que não conhecem a Cristo, mas que são sinceras, que buscam a Deus, mesmo que suas obras sejam imperfeitas, Deus conhece e isso de alguma forma é levado em conta. Por isso, então, o anjo de Deus vai se manifestar e orienta: olha, Cornélio, você precisa ouvir uma notícia importante a respeito da necessidade que você tem no seu coração. Portanto, mande pessoas irem em busca agora de Simão Pedro, que está na casa de um homem que é Simão, curtidor de couro em Jope, ali juntinho ao mar. Não é muito longe daqui. E assim, isso vai acontecer e você vai acompanhar conosco aqui em Atos 10, no projeto do Rota 66. Vamos ver os resultados da visão de Cornélio indo diretamente para Jope, ver a continuidade da visão celestial. Depois do encontro do anjo com Cornélio e ele ser ordenado a mandar uns mensageiros para cá, para Jope, eles estavam chegando quando Pedro, que foi hospedado com Simão, o curtidor, supostamente esperamos que nesta casa, esperando o almoço a meio-dia, com um interesse em buscar e esperar, orando, ele subiu para cima da casa e lá ele teve uma visão de um grande lençol descendo do céu, céu aberto, cheio de animais, quadrúpedes, répteis e toda espécie de animal impuro. E ele escutou as palavras vindo do Senhor, ou talvez de um anjo, para ele se levantar, matar e comer. Isso aconteceu 3 vezes. Para enfatizar, e certamente ele chegou à conclusão que Deus queria comunicar alguma coisa a respeito. E que foi isso que ele precisava entender com aquela visão. A visão estava ensinando que nós não devemos
pensar em pessoas cerimonialmente ou religiosamente impuros. Isto é, que nós não podemos ter contato com eles, não podemos comer com eles. Neste ponto-chave, a história da igreja foi modificada, e modificada radicalmente. Quando Pedro chegou com alguns outros em Antioquia, e ele se separou só para comer com os judeus, sabemos que Paulo, entendendo ainda melhor, e isso foi já um tempo depois, que essa divisão, por causa da chamada impureza, não era segundo a vontade de Deus e não tinha nada a ver com esse evangelho da graça pura de Deus, em que a igreja e todos os seus membros, sejam raças, sejam cores, podem realmente comunicar juntos diante do Senhor. E que impureza deve ser decoração de pecado que nós podemos purificar através da confissão e fé e arrependimento. Graças a Deus que essa experiência nesta casa, essa visão, confirmou para Pedro, de modo que ele pudesse chegar e entrar na casa de Cornélio e pregar o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus. Enquanto nós vemos Cornélio em Cesareia sendo trabalhado pela ação poderosa de Deus que mexe na vida deste homem que é chamado temente a Deus, aqui nós já ouvimos um pouco sobre o que acontece na vida do apóstolo Pedro. E vale a pena entender o que está acontecendo aqui do ponto de vista do aprendizado que esta Igreja de Jesus Cristo, em Atos capítulo 10, está tendo. O fato de Pedro ter essa experiência aqui na cidade de Jope, na atual cidade bela de Iafo, com a sua beleza extraordinária das suas praias, quase paradisíacas, vem nos mostrar algo muito interessante. Pedro, na verdade, não estava seguindo simplesmente ideias dele, ele estava levando em consideração aquilo que Levítico capítulo 11 nos apresenta, falando sobre animais que eram puros e impuros. Mas Deus estava trabalhando numa direção diferente, Pedro tinha que passar por essa experiência para entender a ação de Deus num caminho diferente do seu conhecimento. É interessante observarmos na nossa vida como muitas vezes estamos tão acostumados a uma tradição que não abrimos mão dela de jeito algum. É importante observarmos como Deus vai trabalhar na vida de um judeu rigidamente direcionado sob uma perspectiva bastante definida e como a sua vida vai ser modificada por essa visão, que será uma visão que abrirá novos horizontes. Convém olhar para a nossa realidade para ver até que ponto a palavra de Deus abre os horizontes da nossa perspectiva e do coração e até que ponto estamos fechados de uma maneira a não poder pensar de maneira um pouco mais profunda. E você deve acompanhar, porque depois do que aconteceu, dessa visão dos lençóis que descem cheio de animais diferentes que aparecem aqui repetidas vezes para Pedro, ele vai obedecer a visão celestial e se colocará a caminho para bem perto, não muito longe daqui, para Cesareia. De volta para lá, vamos ver qual foi o resultado da visão de Pedro e o que aconteceu quando ele chega na casa de Cornélio. Acompanhe aqui no Rota 66, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. A mensagem de Pedro em Atos 10 é um dos melhores resumos que o livro nos apresenta sobre a obra e a vida de Jesus de Nazaré. Aqui em Cesareia, Cornélio, o primeiro gentil, vai ouvir esta mensagem e enquanto Pedro está pregando, alguma coisa muito especial vai acontecer. Atos 10:44 vai nos dizer que enquanto Pedro transmitia a mensagem, enquanto ele falava, o Espírito Santo de Deus veio sobre o Cornélio e os demais que estavam ali
ouvindo. E eles então começam a falar em línguas e a engrandecer a Deus. E nesta hora, todos os convertidos ao judaísmo, aqueles que estão ali acompanhando Pedro, ficam extraordinariamente impressionados com o que está acontecendo. Vamos entender o cenário do que Atos pretende nos ensinar aqui. Você deve se lembrar com certeza, em Atos capítulo 2, nós tivemos o Pentecoste, a vinda do Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito de Deus, que é enviado de acordo com a promessa de Jesus. Mas você vai lembrar um pouco mais adiante, lá no capítulo de número 8, quando esse Espírito também vai cair sobre os samaritanos. A obra de Deus em Atos é feita pelo Espírito Santo. O verdadeiro cristão que conhece a Deus e recebe a Cristo na sua vida, recebe o Espírito Santo. Mas vem uma pergunta para esses cristãos que estão entendendo os limites do agir de Deus: será que um gentil, aquele indivíduo impuro que mal poderia chegar perto do lugar sagrado, que ficava separado no templo, que alguns consideravam como um cão, será que o Espírito do próprio Deus poderá habitar uma pessoa assim? É nessa hora que o grande milagre extraordinário acontece. O Espírito cai sobre os gentios, mostrando que este evangelho, sim, é Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. E o Espírito de Deus cai sobre o Cornélio. A porta da fé se abre inteiramente para aqueles que não eram judeus. Isso foi muito importante, porque se isso não tivesse acontecido, ou alguma maneira muito milagrosa, era muito difícil convencer toda aquela comunidade de judeus e prosélitos convertidos que de fato Deus estava agindo plenamente na vida dessas pessoas. E diante disso surge a pergunta natural nesse momento. Vamos pensar na lógica do final de Atos 10. Então Pedro vai dizer: escuta, se Deus já aceitou, se Deus nos mostrou que o Espírito que caiu sobre nós também caiu sobre esses gentios, será que nós temos o direito de impedir que eles igualmente também sejam batizados? E então, nesta hora, numa espécie de final absolutamente triunfante, eles são batizados, confirmando sua fé em Cristo Jesus. E esta grande palavra divina, profetizada desde os profetas do Antigo Testamento, que a bênção de Deus que chegou para Israel deveria se desdobrar e ser bênção para as nações. Por meio de ti, através de ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Sim, elas serão abençoadas. E essa história linda, extraordinária, maravilhosa, começa a tomar corpo e forma exatamente aqui, na ocasião da conversão de Cornélio, da descida do Espírito Santo entre os gentios e no batismo deles aqui neste lugar extraordinariamente importante para a fé cristã. Pedro sai de Jope, anda uns 45 a 50 quilômetros e chega em Cesareia, onde ele é conduzido à casa de Cornélio. A palavra de Cornélio é que estamos todos aqui para ouvir o que Deus quer e lhe mandou falar. O interessante na mensagem que nós vemos aqui no capítulo 10, começando com o versículo 34, são vários pontos chaves em relação à apresentação da palavra de Deus, o Evangelho, a pessoas tementes a Deus. Eu quero frisar alguns pontos, então, que espero que possa lembrar. Em primeiro lugar, Pedro menciona em versículo 34 que Deus não nota de que raça nem de que povo, mas sem parcialidade, aqueles que lhe oferecem o Evangelho. Número 2, ele frisa o fato de que não somente que Deus não mostra parcialidade, mas que todas as nações que têm pessoas que temem a Deus e que andam na justiça, justiça como aquela do Antigo Testamento,
onde nós encontramos muito essa palavra para descrever o povo de Deus, que Deus aceita essas pessoas. Aceita as pessoas não quer dizer que eles foram salvos ou redimidos pelo sangue de Cristo. Apenas que, como Cornélio, Deus dá para eles oportunidade para crer no nome salvador de Jesus Cristo. Ponto número 3. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas, versículo 36, boas novas da paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. A ênfase aqui é que Jesus Cristo tem sido exaltado e agora Ele é Senhor de todos. E esse nome pelo qual eles podem receber perdão dos pecados é o nome de Jesus Cristo como Kyrios, como Senhor, aquele que é a autoridade suprema. Esse no versículo 36. Versículo 37, sabem o que aconteceu em toda a Judeia, como começando em Galileia, depois do batismo de João. Então fala sobre o ministério de Cristo aqui na terra, que ele andou fazendo o bem, que Jesus de Nazaré recebeu o Espírito Santo, a unção dele, e que ele andou tirando das pessoas a opressão do diabo, porque Deus estava com ele. Ele tinha o poder de Deus na sua vida, não somente curando as pessoas, mas fazendo o bem. Em versículo 39, nós somos testemunhos, diz Pedro, de tudo que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, onde o mataram suspendendo num madeiro ou numa cruz. Isto quer dizer que Pedro, acompanhando Jesus, tinha direito de ser testemunha e de falar das coisas que ele tinha visto, testemunha ocular da vida de Cristo, das suas boas obras e principalmente de sua paixão. Mas agora ele vai enfatizar que Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Este é o ponto-chave. Cristo morreu, mas também ressuscitou depois. E que ele comeu com os discípulos, que eles viram ele. Não todo mundo viu a Jesus, mas os discípulos foram tornados testemunhas porque eles viram com seus próprios olhos. E que ele mandou esses discípulos ir e pregar o evangelho a todo mundo. Nós sabemos em Mateus 28 que Jesus enviou seus discípulos a pregar a todas as nações para que eles possam conhecer o perdão dos pecados. O texto termina com essa maravilhosa promessa que ele diz que os profetas do Antigo Testamento tinham também escrito. Isto é, que aqueles que creem em Jesus Cristo têm direito a receber confiantemente perdão pelos seus pecados. Glória a Deus! Se todos nós que estamos ouvindo e vendo essas maravilhas de Cesareia, como Cornélio viu e ouviu Pedro, que nós temos crido nesse maravilhoso Senhor Jesus e temos recebido esse perdão que foi prometido pelos profetas do Antigo Testamento.